Fala galera, beleza? Moro Dinheiro na área para mais uma abertura semanal aqui e hoje a gente vai começar com algumas notícias para dar uma olhada no cenário econômico aí que nos preocupa um pouquinho, tá bom? Então já taca o dedo no like, já se inscreve no canal, compartilha com todo mundo, Instagram, Moro Dinheiro Oficial na descrição, junto com Telegram, cursos, Twitter, matérias, caixa postal e bora lá. Anvisa se reúne hoje, quando? Ontem, tá bom? Para decidir se autoriza vacinas contra a Covid. Mesmo assim, não há garantia de que a agência dará uma resposta definitiva no dia, devido ao grande volume de informações pendentes. E como eu olhei aqui, ó, no valor econômico, por enquanto, a Coronavac enfrenta impasse, etc. Essa notícia aqui, deixa eu aproveitar e dar uma olhada ao vivo com vocês aqui, ó, do dia 17/1 de hoje mesmo, tá bom? Mas enfim, amanhã a gente deve ter uma resposta um pouquinho melhor sobre algumas matérias e aí de olho na autorização das vacinas, tá? E o Ibovespa volta aí para 120 mil pontos com cautela externa e fragilidade local. Eu venho falando, galera, que está muito esticado faz dias e semanas, tá? E aí é hora da correção, tá bom? Então tem que se preparar. A preocupação com a piora da pandemia no mundo, com efeito claro nos preços de petróleo e nas ações de commodities em mercados globais, é potencializado por aqui pela dificuldade em combater a Covid, tá bom? Então, cautela aí, principalmente essa semana aí, semana que vem, ó, hoje a gente tá no dia 17, semana começa no dia 18, daqui a 2 semanas é dia 1, greve dos caminhoneiros, possível greve dos caminhoneiros, tome cuidado com o mercado, tá bom? E apesar de incertezas, fluxo estrangeiro para a bolsa segue a todo vapor. Mostrei isso daqui ontem na live, tá bom? Então tem estrangeiro entrando, mas cuidado quando o estrangeiro for sair, tá bom? E variante de vírus do Reino Unido pode se tornar dominante nos Estados Unidos em março. Então é um alerta lá do CDC, tá bom? Que é o órgão controlador de doenças lá dos Estados Unidos, que é muito importante, que fez apelo para reforço de medidas como o uso de máscaras e o distanciamento social. Se pegar fogo nos Estados Unidos, vai pegar fogo aqui também, pode ter certeza que o nosso mercado reage ao mercado internacional, principalmente aos Estados Unidos, tá bom? Então, bora dar uma olhada no gráfico e começar oficialmente aqui nossa abertura semanal, tá? Então, como falamos aqui de nosso mini índice, o mini índice voltou aqui, furou o suporte dos 121 mil e de olho aqui que ele já bateu 120 mil no fechamento da sexta-feira. De olho que pode cair um pouquinho mais, a gente tem mais chão para cair aqui, ó. Pode ver que ele está numa região de briga aqui do ativo, no nosso Ibovespa, tá? Como um todo, aqui nessa região de zona de acumulação que vai até ali mais ou menos nos 119 mil, eu diria, mais ou menos esse fundo aqui, tá bom? 119 mil, tá vendo? Então se chegar lá, é um ponto de suporte, mas ele ainda pode rasgar lá para os 117, 116 e 800, que são pontos mais relevantes, eu diria. Muito cuidado com o nosso mini índice aí, tá? Mini índice que representa o Ibovespa. O Ibovespa é uma representação parcial aí do mercado financeiro como um todo, mas mesmo assim, né? Mesmo olhando aí uma maneira mais macro, fique de olho no seu ativo, tá? O ativo às vezes não respeita o mercado financeiro. Às vezes o mercado inteiro tá caindo e sei lá, uma IRB que do nada sai números positivos junto com greve de caminhoneiros e negação de vacina e sei lá, e aí a IRB sobe independentemente aí do mercado, tá bom? É só um exemplo, é claro, tá bom? Então o nosso mini índice aí numa tendência de baixa, de olho nessa LTB aqui quando for rompido deve quebrar a tendência de baixa, que é uma correção, mas por enquanto, inclusive na última sexta-feira, né, ele continua perdendo fundos aqui e é preocupante. Cuidado aí com seus investimentos, principalmente em ações do Bovespa, tá? Nosso dólar, que teve uma semana bem negativa também, mas se o nosso mini índice continuar caindo, provavelmente o dólar vai dar uma subidinha, e aí de olho no 5.400, tá bom? Rompendo 5.400, a gente vai ter ali o último topo ali no 5.52, que ele deixou 5.52, 5.53 ali, e aí tome cuidado com o seu dolinho aí, tá? Se você tiver posições em dólar, parabéns. Se você não tiver, talvez seja uma hora de pegar, mas não estou recomendando nada, tá bom? Mas o dólar aí tem bastante potencial para subir numa possível queda do Ibovespa, tá bom? Então, cuidado com seus day trades e claro, né, galera? De olho aí nos gráficos, tá? Vai fazer day trade ou swing trade em ativos futuros de dólar e mini índice, trabalhe o gráfico, estude o gráfico e marque seus pontos aí de uma maneira um pouquinho mais precisa, tá bom? Então, a gente vai falar de AR3 agora? Não, tá bom, a AR3 já vai sair vídeo, já saiu a essa altura do campeonato. A gente vai falar agora de OIBR3, que também saiu o vídeo dela. Assista lá se você quiser mais detalhes da OIBR3, que eu já meio que fiz uma abertura semanal. Mas só para dar um review aqui, para dar uma revisão, o ativo está em tendência de alta, ele faz repique, ele corta repique, ele faz repique, ele corta repique. Falei mais disso também com mais detalhes lá no vídeo da entrevista com o Rodrigo Abel, que eu lancei agora de manhã, tá bom? E aí, você pode
assistir lá. Por enquanto, tendência de alta, já renovou fundos ascendentes, e aí ele precisa renovar topos ascendentes, de olho nisso, 261 é logo ali, o IBR3 aí promete bastante no ano de 2021. Diferente do que as casas de análise diziam aí no final de 2020, que 2021 seria um ano pífio para a Oi, nada a ver, tá bom? 2021 é o ano mais importante da Oi e a gente segue de olho nela todo dia, tá bom? Viva 3 aqui nos 15 minutos, que rompeu aqui todos os LTAs possíveis, infelizmente. Viva 3 que fechou o ano em patamares incríveis. E aí quem não aproveitou, quem foi ganancioso, ficou para trás agora e não realizou o ativo. E já carrega 10% de perda de lucro no caso, tá bom? Caso você esteja positivo ainda. Mas Viva 3 já deveria ter colocado no bolso, tá bom? Qual que é a expectativa de Viva 3? Que é uma loja aí de... Vivara, se eu não me engano, é de joias, né? Então ela também depende da volta de shoppings e etc. Então é vacina e retomada econômica, tá? Por enquanto, rompimento de LTAs sem parar. Vou até deletar elas daqui, tá bom? E a gente fica esperando uma nova LTA, talvez já esteja formando aqui uma mais conservadora, tá? Ficou horrível esse traçamento aqui, pelo amor de Deus, né? Aí, ó, talvez já esteja lançando uma nova LTA aqui, mas precisa primeiro voltar para essa LTA Fux aqui atrás, que é mais importante, e romper esse 2699, que ele até tentou, mas não conseguiu, e depois o 2795 e de preferência o 2911 lá em cima, para romper esse último topo aqui e continuar a tendência de alta, que no gráfico até que tá bonito ainda no longo prazo, tá bom? Então, Viva 13 aí, tem bastante coisa para provar. E aí, caso você não tenha realizado, esteja posicionado e confia na empresa, trabalhe uma posição, quem sabe, não é recomendação de nada, tá bom? IRB na tela, IRB como sempre, né, mantendo aquele novo patamar, 767 é a grande barreira do ativo, ele até violina aqui um pouquinho para estopar a galera e consegue estopar, isso daqui gera muita força de stop, muita gente sai aqui da operação porque fica colocando stop apertado. Qual que é o problema do stop apertado, né? O problema não é stop apertado, o problema é misturar os tipos de operação. IRB, que é uma operação aí para mais longo prazo, que é um case bem vencedor para compra aí, que provavelmente vai vencer aí e vai subir bastante a cotação nos próximos meses. A galera vem operar como se fosse day trade, coloca stop curto e fica sendo stopado o tempo inteiro. Por quê? Porque IRB tem bastante volatilidade, tá bom? Olha lá. Tá, e ele mexe bastante. Então, IRB aí para essa semana, acredito eu que ele vai ainda manter esse 767, seria o ideal do ativo, né? Ele pode até dar umas violinadas, inclusive de olho no 748, mas o 767 deveria ser mais respeitado. E aí, se sair essa semana os números de novembro, e se vierem bons, eu diria que ele volta aqui para a região dos 8,12 ou até a própria zona de acumulação mais importante do 8,25, 8,35. E RB aqui já renova um topo ascendente, renova um fundo ascendente e o próximo topo deve ser lá na região dos 8,85, quem sabe. E aí ele vai fechar um patamar finalmente acima do 8,35 aqui, que é uma região vermelha de acumulação que quem acompanha o canal já vem assistindo aí há um tempinho, tá bom? Cielo na tela, vamos dar uma olhada em Cielo. Cielo que meio que se firmou ali acima do 388, mas chegou na sexta-feira e perdeu o 388, infelizmente, tá bom? Então, Cielo aí não provou nada ainda, tá? Só ficou batendo lá no 388. Agora, graficamente, o que Cielo pode estar mostrando, tá? Fundos ascendentes desde o final de dezembro e acumulação aqui junto com o 396, nessa região toda. Para ele fazer isso daqui, ó, presta atenção, ele bate, ele vai, ele bate, ele vai, ele pode até bater de novo e voltar no 388 para depois romper e buscar o 420, tá? Então ele pode estar acumulando, gerando força compradora, aí tem algum player batendo forte, para depois romper essa resistência do 396 que confunde com os R$4, tá? Então de olho em Cielo e claro, ela precisa primeiro provar o case dela também, que é uma empresa grande, tá? Mas ela tá meio que parada no tempo, se eu não me engano. Vou ver se eu até pego essa semana e dou uma estudada melhor em Cielo, que eu não tô por dentro não, tá bom? Cogna na tela, Cogna que parece que parou de devolver tudo, né? Mas eu não botei muita fé ainda, ele fechou no 476, não fechou bonito, tá? Mas lembra que eu falei, galera, Cogna sempre vai e vem. Se você olhar aqui para trás, vai ter o mesmo padrão, já mostrei isso em outros vídeos, tá? E aí ela foi dessa vez, voltou menos, tá? Então ela fez um fundo ascendente um pouquinho mais convincente, e aí ela volta para cima, não estoura o topo, infelizmente. Bateu lá no 4,87, não estourou esse topo, volta e infelizmente fechou abaixo do 4,77 por 1 centavo, tá bom? Vamos ver o que isso vai significar semana que vem. Dá pra falar que tem uma LTAzinha aqui? Até dá, mas vamos ver se ela não vai querer devolver tudo essa semana de novo. O ideal seria ter fechado pelo menos ali acima do 4,81, tá? E quem sabe buscar o 4,94 essa semana seria legal. E aí fica a dica, eu vejo bastante gente falando, quando o Cogna chegar no meu PM eu vou sair. Galera,
Teve paciência para segurar no negativo? Porque você não segura a hora que ela vai te positivar. Pelo amor de Deus, hein? Isso aí é tiro no pé. Porque o que acontece? O investidor ele tem paciência de segurar no negativo. E aí fica lá com o dinheiro cozinhando. A hora que o dinheiro vai dar lucro, você não deixa ele esperar. Aí muita gente vai comentar aqui embaixo: ah, Peter, mas você fica girando capital quando dá 5, 10, 15% você gira. Beleza, 15% para zero é muito mais ganho, né? Então, bora ter paciência aí, meu povo, e aprender a fazer giro de capital, Cogna, é isso aí, tá? Gafizona que rompeu lindamente aqui uma LTB, parece que agora vai, hein? Ela fez uma expectativa de alta aí no dia 13 de janeiro, voltou forte, bateu 408 de novo, infelizmente, e agora parece que ela rompe todo esse repique de queda aqui, que é uma correção, e volta a subir. O interessante do ativo vai ser quando ele romper o 4,41, que ele já mostrou a definição aqui atrás, tá? E 4,41 vai ser o ponto alvo aí para ser rompido da Gafisa, e não sou eu que tô falando não, tá? É o próprio gráfico, olha lá quantos toques que tem no 4,41 e como ele é o meio termo aqui da subida por 4,88, tá? Então quando ele romper esse 4,41, ele vai engatar uma tendência de alta, e ele até provavelmente vai fazer um repique nesse mesmo alvo, para depois continuar subindo. Gafizona aí, que mostra bastante norte aí, e lembre-se sempre que ela quer voltar a ser líder de mercado, e que soltou um fato relevante na quarta-feira de manhã, que moveu aqui essa alta da Gafisa. E ela inaugurou aí o Gafisa Propriedades, como é que era? Esqueci agora, assiste lá no vídeo de quarta que eu fiz sobre Gafisa, que ela inaugurou um novo braço aí de serviços e negócios, e aí deve continuar decolando em breve aí, Gafizona, tá? O JHSF também fiz um vídeo sobre ela na sexta-feira de manhã, soltou um fato relevante, se eu não me engano. E aí, JHSF teve uma semana bem interessante de alta, olha lá, fundos ascendentes, começou assustando na segunda-feira, o resto foi fundos ascendentes e fechou sexta-feira muito bem. Apesar de devolver bastante no fechamento do mercado, afinal nosso índice devolveu muito também no fechamento do mercado, JHSF fecha um fundo ascendente, tá? Ele passa um topo da quinta-feira, fecha um fundo ascendente, 754 infelizmente perdeu, mas lembra o que eu falei, galera? De olho no ponto, né, galera? No ponto, cadê, ó? 748, do 748 aqui. Olha pra trás e faz ou não faz sentido o gráfico, galera? O gráfico tá aí, hein? Usa quem quer, aprende quem quer. E ele faz um repique perfeito no 748, que a gente já tinha comunicado aqui. É só assistir o vídeo da sexta-feira de manhã que vai estar lá, tá bom? O mercado acho que nem tinha aberto ainda. E aí ele faz o repique, fecha lá, então pode ser um fundo ascendente bem interessante. E aí ele deve continuar numa alta em breve aí. JHSF que tem preço-alvo conservador, fiz vídeo esses tempos também, de 11,40. Então ele tem bastante espaço para subir e a tendência de alta tá clara aqui, de olho em JHSF esta semana, tá bom? Via Varejo aí, só para dar uma esclarecida para vocês, em tendência de alta no semanal, tá? Qualquer cego enxerga isso daqui. Tá, galera? Não adianta dar zoom no gráfico e olhar assim, tá bom? Não é um ataque a ninguém, não é ofensa a ninguém, é educacional, porque eu vejo muita gente analisando o gráfico desse jeito aqui. Galera, gráfico ele é contexto, gráfico ele é psicológico do preço, gráfico precisa de dados. Aqui não tem dados, aqui você não vai ter uma análise precisa, tá bom? Aqui você não tem nada, tá? E aí você precisa de dados. Dados aqui no semanal são mais candles, mais velas no gráfico. Então o gráfico do semanal está em tendência de alta e ele faz um repique aqui numa zona de acumulação bem importante. Mostrei lá no Telegram, tá bom? E aí mostro aqui de novo, ele tem duas zonas de acumulação. O fundo da zona de acumulação da Via Varejo é o 1393. Isso não significa que ele vai parar lá. Ele pode esticar para justamente pegar stops, tá? Agora, nos 15 minutos, obviamente, a tendência de queda, tá? Mas você não pode operar um ativo só pelos 15 minutos, você tem que enxergar o case inteiro da empresa. E eu venho falando já há meses para vocês, Via Varejo esticou muito, tudo que estica muito corrige. Corrige como? Ou ele corrige rápido numa correção para baixo, ou às vezes ele até demora e corrige um pouquinho lateral rapidamente também, ou ele corrige lateralmente aqui com um pouquinho mais de calma, né? E é o que ele tá fazendo, ele subiu forte, ele tá corrigindo aqui lateralmente com uma tendência de queda, lógico, correção é queda quando a gente fala de uma compra, né? Se ele subiu, correção é queda, e aí ele volta corrigindo. Então é esperar, ter foco no longo prazo e entender aí que todo mundo olha a Via Varejo com bons olhos e que todos os varejistas aí estão sofrendo pancada, tá? Então não é só Via Varejo. E eu diria para vocês, galera, espere queda em Via Varejo, tá bom? Por enquanto, nada mudou e o 1393 é logo ali, tá bom? Se você acha que não vai tocar, compre agora, não é recomendação de nada, mas eu diria que o 1393 é logo ali e aí fique preparado aí para não deixar de aproveitar uma oportunidade, porque terrorista X ou terrorista Y fala que isso daqui é queda brusca, isso aqui não é queda brusca é isso aqui, galera. E aí tem muita gente que comprou e acreditou na Via Varejo e subiu. E claro, né, quem ficou segurando agora já perde um pouco de lucro, mas não deixa de estar lucrando um absurdo ainda, tá bom? Então,
Tenha metas e limites, basicamente, tá bom? E saiba analisar um gráfico. Não adianta olhar os 15 minutos assim e falar que tá numa tendência lateral. Isso aqui não é lateral, isso aqui é uma lateralização nos 15 minutos? É, tá vendo? Ó? Mas aí você tira o zoom e você tá numa queda. Por isso que eu falo, analise o contexto, tá? Não adianta você olhar com tanto zoom. Você precisa de velas, você precisa de candles. E eu ensino isso com muito mais detalhe lá no curso, tá bom? Magalu na tela, Magalu aí numa um pouquinho menor queda aí do que Via Varejo, mas ela continua sofrendo pancadas, tá? Magalu que sofreu uma queda brusca aqui também. E aí ela dá uma lateralizada, começa fundos ascendentes, então ela tá um pouquinho melhor que Via Varejo. Ela não perde o 23,38 na sexta-feira. E aí o topo é logo ali para romper, que é na região dos 24,30, mas a gente tem que ficar mais de olho depois desses 24,30 nos outros pontos já marcados, que é o 24,63, R$ 25 e o próprio 25,60 aqui, 25,59, tá? Então, esse 24,30 é o novo topo a ser rompido da Magalu, e quando romper, ela deve retomar aí um movimento de alta um pouquinho mais animador, mas lembre-se que as varejistas são afetadas diretamente aí pela crise, e aí todas estão em correção, tá bom? Mas Magalu eu diria que tá a menor delas, tá bom? Ela tá mais tranquila. Bepan 4 na tela, que teve uma quedinha aí na sexta-feira bem forte, olha lá, ele bateu na quinta-feira, inclusive fechou na quinta-feira, né? Lá no 997, que é o suporte da nossa zona de acumulação, e aí ele chega na sexta-feira e despenca, tá? Muita gente aqui provavelmente estopando posição e muita gente reclamando que não realizou lá no 997, tá? E aí Bepan 4 aí, galera, tudo bem, aprenda com seus erros, tá? Esticou legal, bateu 10,36 durante dezembro inteiro e agora volta para um patamar do 9,36. Ele ainda faz uma violinada no começo de janeiro, ali na região dos 9,08, tá bom? E agora ele volta a cair. O que Bepan 4 tá mostrando, galera? Topos descendentes, tá bom? Muito cuidado com isso. E aí fundos ascendentes, tá? Então, uma hora vai definir, a gente tem um funilzinho aqui se formando, tá bom? E uma hora vai definir, de olho nessa definição. E aí, tome suas decisões e analise se Bepan 4 continua subindo ou não. Olha para trás no gráfico, como eu falo, use o contexto e veja que 10,36 de Bepan 4 já foi tocado em julho e junho. E aí entenda que ele pode estar realmente fazendo aquele movimento lá que eu sempre falo. Ele bate, ele volta, ele bate, ele volta um pouquinho. E daqui a pouco ele vai lá e rompe o 10,36 que ele acumulou para romper. Movimento clássico de qualquer gráfico, de qualquer tempo gráfico, tá bom? É praticamente aquele, a galera gosta de falar, né? Trade de livro, tá bom? Então Bepan 4, expectativa boa. Talvez não para essa semana, mas para o longo prazo, tá? BMG também, galera. BMG tira o zoom do gráfico. Mesma história, lá batendo no mesmo ponto que já bateu ali em junho, tá bom? E aí BMG B4 fez um repique um pouquinho maior, volta forte agora, e aí ele faz um repique de novo. O 5,61, né? 5,61 é um suporte relevante, mas não se assuste caso o BMG B4 volte ali para o 5,21, tá? Afinal, ele acabou de sair de lá, ele pode sim fazer um repique maior para lá. Do mais, aqui eu diria que todos os bancos aí, BMG B4, Bepan 4, esses bancos aí menores e digitais, né, estão acumulando para romper aí esses topos que deixaram marcados em junho e julho. Então, de olho nos bancos, tá bom? Bora seguir em frente aqui. Banco Bradescão, que move bastante Bovespa também, os bancos grandes, 1,2 bi de volume na sexta-feira e bastante queda. Olha lá, ele recuperou numa quinta, entregou tudo numa sexta. Tudo não, né? Ele foi lá bater numa LTA que vem desde lá de trás, que tá um pouquinho mal traçado. Tá bom? Dá até pra mexer nela agora. Vamos ver se a gente mexe um pouquinho nessa LTA. Cadê a bolinha dela pra eu mexer? Sumiu, né? Aqui, ó, tá aqui atrás. Então vamos mexer um pouquinho nela, ó. E a gente tem duas LTAs aqui, ó. Vamos deixar, inclusive vamos deixar a antiga aqui para a gente monitorar e a gente traça essa nova. Você percebe que os toques são bem precisos e Bradescão aí deve estar fazendo um repique para continuar o movimento de alta junto com os outros bancos. Tem uma LTB aqui em cima importantíssima a ser rompida e primeiramente tocada, tá? Então Bradescão aí vai depender bastante também do cenário econômico brasileiro e aí de olho em greve, em risco fiscal, em vacina, em desemprego, em tudo, tá bom? Bradescão aí fazendo um repique junto com o nosso querido Banco do Brasil, tá bom? Banco do Brasil que sofreu uma pancada um pouquinho maior. Ele aí foi atenção da mídia, ele foi foco das mídias esses dias, com o nosso presidente querendo tirar o presidente do Banco do Brasil. E nós tivemos a intervenção do Banco Central, do presidente do Banco Central, que foi quem indicou o presidente do Banco do Brasil. E aí parece que foi suspensa essa retirada, essa suspensão do presidente do Banco do Brasil. Enfim, tá bom? O ativo sofreu bastante pancada essa semana, do dia 13 para frente. 8, quase 9% de queda, diferente do Bradesco da vida,
que apesar de fechar a semana aqui em queda, vamos pegar a quarta-feira igual, não caiu tanto assim, tá bom? Então o Banco do Brasil pode ser uma boa oportunidade de compra para o longo prazo. O ativo segue em tendência de alta, é claro, né? Só não enxerga quem não quer. Fundos ascendentes, para perder essa tendência de alta, teria que dar uma bela de uma rasgada para baixo. E eu não acredito que Banco do Brasil ou nenhum dos bancos vai dar uma rasgada assim, até porque banco é banco e banco nunca perde. Agora, se você não acredita em Banco do Brasil, e aí é com você, faça suas análises também. Eu só tô aqui para ajudar, tá bom? Itaúsa, mais parecido com o irmão aí, Banco Bradesco, tá bom? Itaúsa, que é o maior banco do... É a holding, né, na verdade. Itaúsa é a holding do YouTube, né? Que é o maior banco do Brasil, da América Latina, se eu não me engano. E aí, rasga da mesma maneira, né? Nosso Bradescão aí, nosso Itaú se movendo parecidos. Mas lembre-se que banco nunca perde. Itaúsa rompeu uma LTB e segue em tendência de alta. Repique é natural, tá bom? Principalmente quando o Ibovespa cai, os bancos geralmente caem juntos. Afinal, os bancos compõem o Ibovespa, tá? E aí, caiu na sexta-feira, junto com o nosso mini índice, caiu forte, inclusive. Pode ser uma oportunidade de trabalho de posição, pode ser uma oportunidade de compra para um swing curto, pode ser um monte de coisa, tá bom? Mas faça suas análises e tome suas decisões com cautela, tá? Não adianta você sair comprando a esmo e estopando a esmo. Isso que eu falo. Tem amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro é isso, tá? Saber o que tá fazendo com o dinheiro e não ser desesperado, tá? Comprei Itaú e caiu 5%. Eu tô com insônia agora, não consigo dormir à noite. Não, tá? Investimento é para te ajudar. Então, planeje seus investimentos aí, né? Desenhe eles de uma forma que você não perca sua calma, tá? Não se estresse e não perca seu sono, etc, tá bom? Então, Itaúsa aí, mostrando uma quedinha um pouquinho maior, mas eu diria que uma eventual recuperação do Ibovespa aí do nosso mini índice vai jogar os bancos para cima de novo. Na verdade, os bancos que vão jogar, mas vocês entenderam, tá bom? E aí, de olho no cenário. E aí, Santander, eu não vou nem falar muito de Santander, porque é a mesma história, tá bom? A gente, inclusive, tem um suporte bem relevante em Santander aqui, que é na região dos 43,13, então de olho em Santander, que batendo ali, ele deve dar uma paradinha e fazer um repique, pode ser uma boa oportunidade de um day trade ou de um swing trade curto. Vai depender da hora que ele bate lá, mas não opere porque eu falei que é uma boa oportunidade, eu não passo recomendação, apenas fique de olho no que está acontecendo no seu ativo. E aí, claramente a gente enxerga uma possível lateralização entre esses dois pontos marcados no gráfico aqui de Santander, que é entre o 43,13 e o 47,04. Uma grande variação aqui, tá bom? Sabesp aí que mostrou um pouquinho de força essa semana, afinal já estava muito em queda, né? Uma hora precisa subir, e aí ela tá indo buscar a LTB, e se romper essa LTB, a coisa vai ficar bonita aí para Sabesp, tá? Fundos ascendentes, mas uma tendência de alta para buscar a LTB não convence em nada, precisa romper a LTB, tá? Volta aqui para os 42,56, o ativo cansou de cair, achou uma barreira compradora enorme aqui no 41,52, olha lá como não passa nem a pau dali, tá bom? E aí Sabesp, ainda com topos descendentes, o ativo precisa romper essa LTB e voltar a fazer topos ascendentes, tá bom? E não é só romper a LTB, ele precisa romper a LTB e romper esse último topo aqui. Idealmente fazer um repique aqui no 43,93 ou até no último topo e voltar a subir, tá bom? Então Sabesp aí tem tudo aí pro longo prazo para recuperar, monopólio natural, mas de olho no gráfico como sempre, por enquanto tendência de queda e precisa romper a LTB, tá bom? Sanepar que fechou bem legal aqui no final com spike de alta aqui no leilão, tá? O leilão quis jogar lá para cima. E o ativo também cansou de cair. Olha lá como ele bate no 23,46 janeiro inteiro e não cai, tá bom? Então temos um suporte muito forte. Sanepar aí que sofreu bastante com reajuste de tarifas abaixo do esperado, se não me engano foi isso, tá? Mas também é monopólio natural lá do Paraná. E aí a expectativa é a mesma para o nosso Sabesp, igual da Sabesp, tá? Precisa voltar para essa LTA por enquanto. Não temos uma LTB tão relevante aqui, porque ela sofreu muitas pancadas para baixo, mas pode configurar uma LTB assim ou talvez uma assim, tá bom? E aí a renovação desses topos ascendentes aí que vai mostrar uma volta de Sanepar para uma subida mais convincente, tá? Por enquanto seria ideal ele voltar para essa LTA, tá? Inclusive desse jeito aqui, ó. Fazer um repique nela e voltar a subir, rompendo 25,10 e buscar esses 27 aqui ao longo prazo, tá? Claro que a gente vai ter mais um ponto de parada aqui, ó, bem claro em Sanepar, que é essa região dos R$26 também, tá bom? Como eu falo, né, números redondos geralmente são pontos de parada dos ativos, tá bom? Gerdau continuou na queda, que também é muito movida aí pelas commodities, se eu não me engano, tá bom? E aí Gerdau sempre subindo, sempre em constante alta, mas agora faz uma semana de correção. Muita gente comprou topo, com certeza, porque Gerdau é impressionante. Mas, galera, é o que eu falo, pare de comprar topo, tá? Tente prever a alta,
tente ter previsibilidade com análise gráfica e entenda que o movimento depois de alta já feito, vai vir realização, vai vir correção. Então vocês precisam entender isso, tá bom? E aí, Gerdau fazendo uma correçãozinha um pouquinho mais forte, tem uma LTA para parar essa correção e a gente vai observar essa LTA durante a semana. Por enquanto, é queda, fundo atrás de fundo sendo rompido, topo atrás de topo descendente e por enquanto é queda, nada que indique uma alta no ativo, mas a longo prazo, como eu sempre falo, está em alta. A gente tem suportes fortíssimos aqui além do 11,47, a gente tem o 11,01 e o 10,80, que são regiões de suporte fortíssimas ali de Gerdau e foco no longo prazo, tá bom? Vale 3 mesma coisa, né? Eu falei para vocês, Vale 3 tá caindo, afinal esticou muito, tá? Então uma hora ia vir a correção. Começou uma correção tímida ainda, hein? Tem mais espaço para cair. Tem uma LTA para parar essa correção, igual o Gerdau, mas vamos ver aí, porque 85,15 é logo ali, também é uma região importante do ativo. E depois nós temos ali uma zona de acumulação mais abaixo, que eu acho bem difícil voltar para lá, mas o mercado, galera, é bem maluco, tá? Então tome cuidado com o Vale 3 aí. Se você está posicionado e ainda não realizou lucro, mas está positivo, comece a pensar o que é sua meta e o seu limite, tá bom? Embraer na tela, e a gente tem uma Embraer que decolou, saí dela a 9,99, se eu não me engano, foi na quinta-feira, tava aqui quinta-feira eu saí de Embraer, sexta-feira eu saí da outra ali que eu vou relembrar vocês, e aí ela faz um repique mais agressivo, ainda tem chão para cair por 9,33, tá? Não se assuste caso isso aconteça, é um suporte bem relevante, talvez até abra na segunda-feira nesse ponto, e aí dá até pra fazer uma comprinha, pensar em fazer uma compra, não estou falando que vou, tá? Não passo recomendação, mas a Embraer aí, num repique bem interessante, que se ele bate aqui no 9,33 e volta para cima, te garante aí 8% de alta, inclusive aqui no 9,56 também tá interessante, tá? Não vou mentir, tá bom? Então a Embraer aí pode dar boas compras agora essa semana, e aí a tendência de alta tá clara, né? Já fez uma tendência de alta em dezembro, repicou legal durante dezembro inteiro, tá bom? E aí rompeu o LTB e voltou numa tendência de alta. Por isso que eu falo, o gráfico ele te dá todas as entradas que você precisa, tá? Rompeu o LTB, era uma boa compra, te deu um pouquinho de calor, mas você é paciente, foca no longo prazo aqui no rompimento da LTB. E aí, olha lá, deixa eu dar um zoom aqui para mostrar isso para vocês, tá? E aí você ficou o quê? Ficou 4, quase 5% negativo, mas pegou ali seus 12, 13% de longo prazo. Agora atualmente está com seus 6, 7. E aí você pode realizar se você quiser. Por isso que eu falo, tenha paciência, tá? Muita gente não teve paciência com o Embraer, zerou ali na região dos 5 e pouco, e aí tá chorando agora porque não teve foco no longo prazo, tá? Nem estou querendo tirar sarro de ninguém, nem zombar de ninguém, só estou evidenciando que precisa estudar, precisa focar no longo prazo, precisa entender que a Bolsa de Valores é longo prazo para começar a gerar patrimônio, tá bom? Então Embraer aí, expectativa de correção por 9,33, mas eu diria que a alta deve continuar, tá bom? Gol 4, as aéreas aí todos iguais, né, aparentemente. E a gente tem uma consolidação aqui, uma zona de acumulação entre 24 e 22, entre 23 e 22. E em breve ela deve romper isso pra cima, eu diria, hein? Porque rompeu a LTB, tá bom? E tem vacina vindo aí, economia melhorando, deve subir acima do 24 e 22, romper esse topo aqui e ir embora. Claro, lembre-se do que eu falei lá no começo do vídeo, Estados Unidos ali... vou até mostrar de novo, vamos voltar aqui, ó. Variante de vírus do Reino Unido pode se tornar dominante nos Estados Unidos, tá? Então, ficar de olho nisso para as aéreas, tá? Mas, tirando isso, vacina vindo aí, eu acho que Gol 4 rompe esse 24, 22, deixa ele para trás, o 2501 lá em cima também pode ser rompido, e em breve ele continua decolando aí, Gol 4 maravilhosa, tá? Azul 4 levemente melhor, mas também dá pra ver uma zona de acumulação aqui nela um pouquinho maior em janeiro, mas é a mesma história, tá bom? Vindo aí vacina, deve romper de novo esse 38,79 e esse 39,10 aqui em cima, inclusive o próprio 37,75 aqui embaixo, e voltar a subir, tá bom? Então a expectativa da semana, conforme as notícias de vacina vão aparecendo, é boa, e foco no longo prazo para as aéreas, que já recuperaram legal aqui nos meses de outubro, novembro e dezembro, tá bom? Setembro também, pra falar a verdade. Só que ela tem mais espaço para recuperar, tá bom? E lembre-se, galera, voltando aí à normalidade, mais gente vai estar querendo viajar, mais gente vai estar querendo voar, vai estar querendo sair para os outros lugares, porque bastante gente vive disso, né? Tem uma cultura de viagens que eu mesmo, pra falar a verdade, eu não entendo, tá bom? Pra que tanto amor por viagem assim? Mas tem gente que gosta e tudo certo. E aí, voltando à normalidade, deve dar uma aquecida nesse mercado e as aéreas estarão lá para darem uma aquecida também, tá bom?
Smiles na tela, também mesma história, tá bom? Rompendo 23, 26 ali deve seguir sua jornada, já rompeu uma LTB, mas acumulou lateral, tá? 22,54 segurou com suas devidas violinadas aqui, e aí o 23,26 aqui também segurou, e aí rompendo esse 23,26, mesma história das aéreas aí, é a mesma ideia, tá? Mesmo setor, então deu pra entender, tá bom? Esquia 3 na tela, decepcionando bastante, o ativo entra numa tendência de queda sem parar agora, tá? Por quê? Porque ele fez topo descendente e aí ele precisa fazer um fundo descendente. Esse fundo descendente pode coincidir aqui com o rompimento do 21,11. Aí você olha para trás e você vai ver que ele está numa tendência de queda já faz um pouquinho mais de tempo, tá? Ele pode renovar fundos um pouquinho menores aqui, tá bom? O que Skia 3 precisa fazer, tá? Olha lá, ele rompeu uma LTA, dançou bastante nela, usou como resistência aqui atrás novamente esses dias. Ela precisa voltar a convencer, ela precisa voltar numa LTA aqui, por exemplo, essa LTA aqui, precisa tocar nela e fazer um topo ascendente em breve, tá bom? Então esse Skia 3 está meio que no meio do caminho de uma possível grande queda e tem uma LTA que pode salvar ela. Então de olho em Skia 3, se você for investir em Skia 3, coloque isso na cabeça e tome bastante cuidado, hein? Porque já bateu um lucro legal, quem não pegou já era, tá bom? E aí comprar agora tá bem arriscado, porque se voltou tudo isso e ainda fez topo descendente, tome muito cuidado com o Skia 3, tá bom? HGTX3 na tela, fez uma recuperação bem interessante aí na semana que se passou, tá bom? Eu mesmo não botei muita fé em HGTX3, e aí ela rompeu uma LTB e veio a decolar, tá vendo? Olha lá que belo rompimento de LTB. Fundos ascendentes, topos ascendentes, mesmo que quase paralelos, foi levemente ascendente aqui no final da semana, tá bom? E também, mesmo que seja paralelo, fez um fundo ascendente aqui, pode estar acumulando para romper para alta, tá? Então rompendo esse 16,99, lembrei agora, tá? Que acaba sendo os R$17, de olho na HGTX3 para romper e ir embora desses 17,22 também, tá bom? Então HGTX que tem preço alvo de 13,90, por enquanto ainda tá numa tendência de queda, se você tira o zoom do gráfico, por isso que eu falo, tire o zoom do gráfico. Então se você for fazer algum tipo de operação em HGTX, cuidado, tá? Porque você pode estar fazendo uma compra contra a tendência, e aí pense em trabalhar posição, ou até se você quiser se arriscar e seguir a tendência, talvez fazer uma venda, tá? Mas a HGTX3 ainda está numa tendência de queda, e ao contrário do curto prazo que eu falei, ele pode estar acumulando aqui para romper fundo, tá? Então cuidado com o HGTX3, tá bom? BIF3 na tela, e o ativo aí tá na pior, né? Ele tava lá no 10,48 no final de dezembro, janeiro caiu tudo e ficou por ali mesmo, tá? Por enquanto é tendência de queda. Ele começa a fazer fundos ascendentes aqui no 972, mas ele tem topos ascendentes mais relevantes aqui, topos descendentes mais relevantes desde dezembro, tá bom? Aí o ativo precisa dar uma convencida aqui também e precisa voltar a romper topo. Rompeu o topo, convenceu a tendência de alta, né? Aí sim ele convence, e aí ele deve voltar lá pro 10,48. Mas agora, você acha que vai subir ou você acha que vai descer? Ah, eu acho que vai subir, então você compra. Ah, eu acho que vai descer, então você vende se você quiser, ou você não faz nada, tá bom? E aí, se você comprar agora e voltar lá para o 10,48, você garante 7% de alta. Mas evite comprar depois do movimento. Compre em repiques ou quando você acha que vai virar tendência. E claro, focando no longo prazo e trabalho de posição, tá bom? Marfrig também, ó, numa região bem feia aqui, mas Marfrig um pouquinho melhor que BIF3. E aí, se você acha que ela vai retomar um 14,35 ou até um 14,71 lá em cima, fique de olho, tá? O setor alimentício aí teve uma pancada, os três aí inclusive, mas vamos focar aqui em Marfrig por enquanto. E aí, a expectativa dessa semana aí da economia vai ditar o rumo aqui das alimentícias. Mas por enquanto o gráfico delas está bem confuso, tá bom? Marfrig aí que também está numa tendência de queda, tá? Inclusive, lembra de Marfrig, ó? Tinha um oco aqui, ó. Então muito cuidado com o Marfrig, porque por enquanto ela não mostrou que quer fazer esse oco, tá? Já meio que já foi, mas nada impede dela dar uma queda forte aqui depois, tá bom? Então cuidado com o Marfrig, mas eu duvido que isso aconteça, tá bom? Até porque você tira o zoom no gráfico, ela já recuperou legal, ela pode estar só fazendo um repique para voltar a subir, tá bom? Então o Marfrig aí bem meio termo, aí não dá para entender direito o movimento dela, mas se você acredita que vai voltar a subir, faça suas apostas, tá? JBS um pouquinho melhor, mas chegou aqui nessa semana também, rompeu uma LTA e começou a cair igual as irmãs, tá bom? 24,46 ali, rompido no final de sexta-feira e fechou abaixo. Tem notícia de JBS, que é alguma coisa de recompra de notas, eu não lembro agora, mas tem notícia, tá bom? Vamos ver o que acontece na segunda-feira, mas o gráfico por enquanto mostra uma quebra de uma tendência de alta no curto prazo, porém essa tendência de alta aqui, ó, presta atenção, resultado de uma quebra de uma tendência de baixa, tá? Então, isso daqui
é muito mais importante do que o micro aqui que você está olhando, tá? Então, JBS aí ainda está numa tendência de alta, recém-adquirida aí, após romper uma tendência de baixa mais relevante. Então, de olho no JBS, que fez uma semana mais legal do que as irmãs, tá bom? Só você comparar os gráficos. E aí você vai ver que JBS pode ser uma promessa um pouquinho mais interessante, tá? Ambev continua corrigindo, perde o 16,10 e o 15,39 é logo ali. Inclusive o 15,10 é logo ali. Teve notícia esses dias sobre cervejas, etc. O ativo subiu, mas era para ter tomado cuidado que isso pode ter impactado sim na Ambev e ela pode continuar caindo mais ainda, tá? Rompeu uma LTA bem íngreme, que eu nem gosto muito, então deleta ela dali. Pode ver que ele meio que tocou uma LTB de anos aqui atrás e aí ele volta a cair, por quê? Porque a LTB tem resistência vendedora, tá? E aí, se você acredita que ela está acumulando para romper a LTB, o ponto de entrar é mais ou menos agora, não é recomendação de nada, mas o ativo aí volta numa ascendência interessante em outubro e novembro e dezembro, na verdade, e aí ele está numa tendência de alta com fundos ascendentes e topos ascendentes em 2020 e agora em janeiro de 2021 também. Então ele pode estar acumulando para romper uma LTB. Rompida essa LTB, galera, ele precisa renovar topo, tá? E uma renovação de topo aqui para trás significa um ganho bem interessante. Então, de olho em Ambev, tá bom? Petrobras aí, que vai rompendo tudo, ó. Eu falei que tava esticado, a galera não me ouve, a galera fica criticando, etc. Galera, gráfico não mente, tá bom? E aí, o gráfico fez a correção. Bateu no 31,24, volta ali pro 28,20, já tá rompendo 28,20 e pode ter mais queda essa semana, tá? Afinal, o que mexe bastante o nosso Ibovespa, tá? Os bancos, Petrobras e Vale. Tá bom? Tá todo mundo corrigindo e nosso Ibovespa pode continuar caindo. E aí o 28,20 aqui parece que tá querendo perder. Então tem mais queda aí possível na Petrobras. De olho aqui num possível ponto do 26,59, tá bom? Na Petrobras. Então tá aí pra vocês. Santos Brasil, realizei aula no 6,14 em ponto essa semana, na sexta-feira. E aí ela faz uma correção. Expectativa de mais correção aqui, porque ela faz topos descendentes e fundos descendentes aqui nos 15 minutos. Então ela tem mais espaço para corrigir e aí dar novas entradas, é claro. De olho aqui nesse ponto importantíssimo aqui do 576, que ele tem aqui uma pequena zona de acumulação aqui atrás, ele tem essa busca aqui atrás também, ele tem essa outra zona de acumulação. Então de olho nesse 576 pode ser um bom ponto legal de reentrada em Santos Brasil. Claro, não é recomendação, e Santos Brasil aí tem bastante espaço para decolar ainda no longo prazo, mas no curto prazo a gente busca aí reentradas, tá bom? Tinha S3 também, as telecoms vem vindo com tudo, inclusive no vídeo de hoje que eu soltei agora há pouco, de manhã, sobre a entrevista do Rodrigo Abreu, as telecoms vão dominar o mundo ainda, tá bom, galera? 5G vindo com tudo aí, agora cancelaram o banimento da Huawei, finalmente parece que a Huawei vai de fato continuar no Brasil, deve dar uma animada nas telecoms, porque a saída da Huawei ia ser um impacto grande na telecom, ia dar um gasto absurdo, tá? E agora tinha S3, Vivid, inclusive Oi também, todos devem se beneficiar aí com essa notícia. De olho segunda-feira sobre isso, tá? E tinha S3 aí mostrando bastante força aqui no 3,83 e segurando nesse suporte, louca para romper essa LTB novamente e nunca mais olhar para trás, tá bom? Vivid 3 também, mesma história, segurando aqui no 44,58, tem bastante espaço para subir, né? Vamos dar uma acelerada aqui para acabar esse vídeo logo que ficou longo. E Vivid 3 aí novamente deve se beneficiar pela Huawei também. E aí rompendo o topo a gente vai ver uma nova tendência. Por enquanto, tendência de baixa aqui desde dezembro, tá bom? Precisa romper essa LTB. Acredito que faz isso essa semana ainda, tá bom? Seria bem interessante. E aí voltar numa tendência de alta, porque 2020 para Vivo foi pancada, hein? Então Vivo aí tem grande potencial de revalorização, mas percentualmente não tanto assim, tá bom? Então de olho na Vivo aí, pode ser uma boa ter em carteira, afinal ela é meio que líder de mercado em São Paulo principalmente, e aí foco no longo prazo, tá? VEG, que iniciou uma tendência de correção, agora faz fundos descendentes aqui, com topos levemente descendentes, de olho em VEG aí, o cara não teve força para passar ali da máxima que ela fez na região dos 92, e aí pode ser uma queda um pouquinho mais brusca, tá bom? E o 84,86 já está sendo buscado, de olho no 83,50 que eu marquei aqui, acho que foi no fechamento semanal, e aí 80,90 logo ali, também não se assuste se buscarem. Aí você fala assim, Peter, é muita queda. Não é possível. É possível, tá bom? Tudo é possível no mercado, de olho em VEG. Se esticou e você não colocou no bolso, você precisa rever as suas metas e limites. Precisa ter metas e limites. E aí você já está entregando uma boa parte do seu lucro aí pro mercado, porque você teve ganância. Não pode ter ganância, tem que saber gerar capital. E VEG aí numa correção que pode continuar essa semana, tá bom? Carrefour aí não vai ter mais venda para coach tarde, parece que já tirou as ofertas. Falei disso ontem na live. Se você não viu a live, assiste lá, tá na página inicial do canal. E aí o Carrefour não vai ter mais compra, euforia da compra vai passar e provavelmente o ativo volta para o patamar aqui
dos 19,35 ou até o 18,98, de olho no Carrefour, tá bom? Se bobear até passa um pouquinho desse 18,98, porque a euforia de venda agora vai entrar, desespero da galera que entrou, e vai ter bastante stop sendo pego aí dos grandes, e aí vão tirar a capital do Carrefour, cuidado com o Carrefour. E aí, voltando aqui para o nosso fechamento diário, abertura semanal, fechamento semanal, show 3 aqui que eu falei dela ontem na live, tá bom? Show 3 aqui que rompeu o 4,11, parece estar interessante de entrar novamente, até porque vem vacina aí, e aí, com certeza, se ela voltar a subir aqui para o 5,07, ela vai romper, afinal ela está numa tendência de alta requer um rompimento de topo pode ser lá no 674 muito em breve, e você tem um percentual de valorização bem interessante, de olho em show 3 na segunda-feira, e é onde ela vai abrir, tá bom? Não tenha medo de trabalhar numa posição no ativo que você confia, beleza? A abertura semanal vai ficando por aqui, 40 minutos de vídeo, taca o dedo no like, se inscreve aí no canal, compartilha com todo mundo, Instagram Moral Dinheiro Oficial na descrição, Telegram gratuito na descrição, cursos na descrição, links na descrição, caixa postal na descrição, e até o dia de amanhã no vídeo de bom dia, e um abraço.